Legal. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui minha tela. Eu organizei umas coisinhas aqui para a gente poder falar e aí manter um pensamento estruturado aqui também. Então, vou colocar aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, esse aqui é um guiazinho que a gente preparou e já começou a distribuir, está traduzido também, mas ele ainda tem algumas modificações. Depois coloco os links aqui para vocês. Mas o que acontece, eu vou passar só por uns pedaços deles aqui, mas o que acontece basicamente é que a gente tem, em resumo, quatro grandes coisas para se discutir aqui, porque muita gente fala sobre o aspecto do trabalho remoto, né? Então, deixa eu anotar ele aqui. Então, muita gente fala simplesmente sobre o trabalho remoto como se fosse mandar as pessoas para casa e dar um notebook para eles, sendo que tem muito mais coisa além disso, né? Então, o trabalho remoto não é somente o seu notebook lá na sua casa, ou mesmo ter Office 365, ou Google, enfim, e internet, né? Não é isso. É uma forma de trabalho diferente que envolve quatro grandes aspectos, se a gente pode falar assim, né? Um desses grandes aspectos está relacionado à estrutura organizacional, a parte de cultura e os seus processos. E é aqui onde está a maior parte dos problemas. Então, as orientações que a gente dá para as organizações, muitas vezes elas estão nesse primeiro fator aqui, né? Porque alguns tipos de organização não são adequados para o trabalho remoto, realmente. Então, você pensa até nos exemplos que o Gino estava dando aqui, a gente pensa sobre uma organização como a Caixa, uma organização, por exemplo, industrial, fabril, que tem produção. Então, tem algumas coisas que não permitem o trabalho remoto, não tem jeito, você vai ter que ter as pessoas lá. A produção de uma fábrica, por exemplo, fábrica de celulose que tem aqui, química, enfim. Mas a estrutura organizacional, muitas vezes dividida de uma maneira hierarquizada, funcional, em silos, isso aqui dificulta muito o trabalho remoto, não só o trabalho remoto, mas a equipe, colaboração, o trabalho de maneira geral, que fica naquele formato de comando e controle, né? Tem até uma figurinha aí mais para frente disso, eu não vou passar todos os slides, mas para a gente organizar o pensamento aqui. Isso aqui está ligado a um problema cultural, ou talvez, não é um problema, né? Porque funcionava bem no passado, mas um aspecto cultural de comando e controle. Então, eu preciso planejar todas as coisas e ver a minha equipe sentada lá nas cadeirinhas deles, para eu ter certeza que eles estão trabalhando, e dividir as tarefas para pessoas, né? Até em algum lugar aqui à frente desse manual também a gente criou isso do Taylorismo, que era o que a gente tinha antes, e muitas organizações ainda têm nisso, em que as pessoas não estão focadas nas entregas e nem numa proposta de valor, elas estão focadas numa tarefa. Então, a sua tarefa é apertar esse parafuso, eu que sou o chefe defino quais são as tarefas de todo mundo, e isso aqui é outro entrave à transformação digital ou ao modern workplace, enfim. E os processos das organizações são mais atrasados ainda. Então, o que a gente mais viu nessa transição forçada para trabalho remoto, confinamento que a gente tem ao longo do Covid aqui, é que o trabalho remoto não funcionava antes na maior parte das organizações, não por um problema tecnológico, e também não por um problema de legislação, porque a legislação já permitia, na verdade, né, que o pessoal começou a fazer esse monte de adendos aí de contratos de trabalho e tudo mais, mas eles já existiam, então a gente já tinha contratos de trabalho remoto com as pessoas que trabalham com a gente, por exemplo. Que quem não criou isso aí teve que fazer o pessoal assinar ali no último dia correndo, mas isso já existia. O que a legislação talvez tenha modificado é que agora você não precisa criar esse contrato de trabalho específico para o teletrabalho. Mas então a gente vê que esses processos aqui são muito atrasados e não por questão de legislação, que até permitia de certa maneira, e também não por questões técnicas ou de tecnologia, porque as empresas já têm isso, mas sim por incompetência dos seus gestores de conseguir criar entregas para as pessoas, né, que elas possam ter KPIs ou OKRs, enfim, indicadores para as pessoas, que elas possam fazer o seu trabalho sem ser supervisionadas nas suas tarefas, né?
Então, os gestores das organizações e responsáveis pelos processos, eles continuam focando em horas, apontamento de hora, tá sentado lá na sua cadeira, enfim, que é um formato muito atrasado e que na hora que você leva para o mundo virtual, essa coisa fica exposta, porque não dá para você ficar controlando as pessoas, né? Eu não sei se o cara está sentado na mesa dele, e eu então tenho que ficar ligando para ele a cada 5 minutos, o que vai atrapalhar mais o trabalho dele ainda. Então, esse primeiro pilar aí, ele é um grande entrave nas organizações e é a real barreira que a gente sempre teve aí, né? Isso nos leva a uma segunda coisa que a gente sempre considera nessa questão de modern workplace, ou enfim, de transformação digital para as organizações, que é o papel do RH, os recursos humanos, os aspectos de motivação, de comprometimento, de plano de carreira, de metas pessoais. Então, isso aqui também, comprometimento aqui. Então, esse outro pedaço aqui também é muito falho nas organizações, né? As organizações, a pessoa não sabe o que é necessário para ela poder ter um aumento, por exemplo, para ela ter um bônus, alguma coisa assim, ou isso ocorre de uma maneira que não está diretamente relacionada com o que ela está fazendo. E isso forçou muitas organizações a repensarem isso aqui, que era uma certa preguiça nossa, né? De poder encontrar novas formas de engajar as pessoas e de criar indicadores relevantes para poder acompanhar o trabalho delas também, em vez de simplesmente ter que monitorar as horas. As organizações que conseguiram mexer nessas estruturas, né, flat organizations, que a gente chama, de quebrar um pouco da hierarquia, de construir culturas de comprometimento, processos que estão mais orientados ao valor e à entrega, essas organizações aqui conseguiram fazer uma transição bastante suave para o trabalho remoto. Simplesmente deram os computadores lá para as pessoas e isso se resolveu, né? Existe um terceiro aspecto nessa mudança, que aí sim é o aspecto de tecnologia. Então, a gente tem um conjunto de ferramentas aqui para poder habilitar esse trabalho remoto. E aqui existe muita confusão, é onde a gente tem trabalhado mais com as organizações aí nos últimos 6 anos, e especialmente nos últimos 2 anos, onde muitas delas têm abraçado essa questão da tecnologia para eliminar papel, para poder tornar o trabalho mais produtivo, mais colaboração para as pessoas. E aqui tem um conjunto de ferramentas, né, um conjunto de plataformas, que eu vou falar já já sobre elas, mas a gente não pode ficar usando qualquer coisa sem governança, e a gente também não pode ficar adotando coisas sem ter um plano de mudanças, né? Então, quando a gente fala sobre tecnologia, qualquer coisa que você vai adotar, né? A nossa organização, a gente implementa soluções Microsoft como o Office 365, mas qualquer coisa que você vai usar, um Google Business, enfim, qualquer coisa que você vai implementar, um PLM, um RP, um CRM, enfim. Muitas vezes a gente vê, aí vai aquele pensamento atrasado da estrutura organizacional da cultura, a gente vê o pessoal investir um dinheiro violento nisso aqui, e o plano de mudança, change management, é inexistente, e a parte de treinamentos, que é aquele RH que eu coloquei lá para vocês lá no começo, é zero. Então, eu tive com uma organização, antes ainda de crise de coronavírus, alguns meses atrás, e aí o pessoal, poxa, mas a gente colocou o Project, mas ninguém está usando, tem o Project Online, mas ninguém está usando. Por que ninguém está usando? Eu falei, cara, vamos dar uma olhada aí por que ninguém está usando, né? Então, um investimento de quase R$1 milhão em licenças, então licenças de 3 anos lá para uma quantidade razoável de pessoas, um investimento de R$1 milhão em licenças, o cara tem R$0 de treinamento. Então, assim, R$0 de treinamento, quando eu penso em alguma coisa física, isso seria um absurdo. Você comprar, por exemplo, um equipamento de R$1 milhão para a sua empresa, ou para a sua fábrica, um equipamento de R$10 milhões, você manda o peão até para a França para fazer o curso, é ou não é? Então, o curso de operador de máquina, curso de operador de pilhadeira, curso de tudo lá, né? Aí você compra R$1 milhão em software
e tem zero curso para as pessoas, zero change management, zero adoção, né? A gente tem feito muito esses planos aqui que a gente chama de plano de adoption, que envolve todos esses fatores aí muito mais do que simplesmente comprar uma determinada licença. Então, existe essas barreiras aí ainda, o que leva as organizações a começar a fazer um monte de puxadinhos lá na parte da TI, que é o que se chama às vezes de uma TI federada ou uma shadow IT, né, quando você tem uma TI sombra ali também, e isso é pior ainda. Então, cada um começa agora a criar suas próprias soluções. Aqui no meu eu vou usar Trello, o outro departamento vai utilizar Asana, o outro vai usar Project Builder, enfim. Então, independente da solução que você vai utilizar, precisa haver uma solução corporativa, né? Porque sem uma solução corporativa, jamais a gente vai conseguir habilitar o trabalho remoto, porque o trabalho remoto pressupõe que essas pessoas de diferentes áreas aqui estão conversando. Então, como é que o time de marketing vai conversar com o time de operações, sendo que o marketing usa o Trello, operações usa o Asana e ainda tem um administrativo que usa qualquer outra coisa que você tiver. Então, se você tem meia dúzia de ferramentas aí na sua organização, provavelmente tem alguma coisa errada. Isso é um impedimento à sua maturidade digital, e impedimento à maturidade digital significa baixa produtividade, baixa colaboração, não tem segredo para isso, né? Então, entender as ferramentas que você tem à sua disposição é um negócio muito importante, né? Você pode ir mandando pergunta, quem quiser interromper aí também, né? Eu nem parei aqui para perguntas, mas queria colocar a visão geral e aí a gente conversa também, mas vai colocando as dúvidas e perguntas aí, e o Gino aí já intervém daqui a pouco também. Mas basicamente a gente tem ferramentas de comunicação, só para você se situar aí, né? A gente tem ferramentas que chamamos de colaboração e gestão do conhecimento. Colaboração, gestão do conhecimento. Quando você pensa em comunicação ali, é mensagem direta para as pessoas, por exemplo, e a gente tem ferramentas de gestão. Então, são essas 3 categorias de ferramentas ali que você tem, e você deve ter uma só de cada uma, né? Então, em comunicação, você pode ter um Skype Business, por exemplo, você pode ter o Zoom, que a gente está usando aqui, você tem uma dúzia de ferramentas ali, tem o próprio WhatsApp, por exemplo, e outras coisas, que são ferramentas que te permitem mandar uma mensagem para um cidadão, por exemplo, criar um grupo de mensagens, um chat em grupo, fazer uma videochamada com ele, uma audiochamada, comunicação. Até o próprio e-mail a gente pode incluir aqui em ferramentas de comunicação. Essas ferramentas de comunicação, elas têm um propósito de fazer uma comunicação síncrona ou assíncrona, em que a gente vai ter discussão sobre algum tópico, como estamos fazendo aqui uma apresentação, por exemplo, né? E existe, como eu falei, um montão de ferramentas aqui, você tem que usar uma só, né? Não tem segredo, não dá para cada um usar. Quando a gente fala de colaboração e gestão do conhecimento, aí você também tem múltiplas plataformas, como o próprio Slack, quem utiliza por aí, o Microsoft Teams, que é um hub de colaboração como o Slack. Você pode pensar num SharePoint para a base de conhecimento, salvar arquivos, intranet. E para que servem essas coisas aqui de colaboração? Isso aqui é onde você vai achar o repositório de coisas que você precisa para o seu trabalho. Então, quem está utilizando o SharePoint vai lá na intranet, acha o formulário de reembolso e pede reembolso. Vai lá e salva o seu relatório assinado lá dentro da intranet, enfim. Ou quem está utilizando Slack, Teams, esses hubs de colaboração permitem a mesma coisa, né? Você vai chegar lá e vai conseguir achar os aplicativos que você precisa ter acesso, vai achar os arquivos que você precisa ter acesso, o histórico das coisas que você precisa ter acesso. Obviamente, de novo, aqui você vai usar um só. Se você for numa organização e o cara estiver utilizando meia dúzia de ferramentas de colaboração, tem uma coisa errada ali também. E quando a gente fala sobre ferramentas de gestão, aí aqui existem ferramentas variadas de gestão, cujo objetivo é controlar algum tipo de operação, um processo, uma cadeia de valor aqui.
E aí existem inúmeras ferramentas dependendo do que você trabalha, né? Eu estava até conversando sobre isso ontem com algumas empresas aí que a gente estava tentando ajudar nessa questão de gestão. Se você tem uma área de marketing, por exemplo, provavelmente está usando um CRM. Se você está numa área de financeira, talvez você esteja usando um ERP. Se você está numa área de gestão de projetos, está usando um PPM ou alguma ferramenta similar a um PPM. Enfim, então cada tipo de processo ali ou de operação, ele vai ter uma ferramenta de gestão para aquilo, né? Desenvolvimento de produto, um PLM, enfim, ferramentas de engenharia, essas coisas aqui que são sistemas de gestão ou sistemas especialistas em alguma coisa. E aí, obviamente, a sua opção vai ser dependendo de onde você trabalha. Então, se você trabalha no marketing, mais uma vez, vai para uma ferramenta de CRM, um Dynamics, Salesforce, qualquer coisa que você tenha aí, ou vai para um RP, você precisa de um SAP, um TOTO, etc. PPM, um Project, Clarity, Primavera, etc. Então, em cada, vamos dizer aqui, especialidade ou função, você precisa de uma ferramenta de gestão. Então, para você e a sua equipe poderem trabalhar, você precisa de uma ferramenta de comunicação, aqui provavelmente. Às vezes ela já vai estar integrada dentro da ferramenta de colaboração, como por exemplo, se você estiver usando o Teams ou o Slack, você já vai fazer as reuniões de lá de dentro mesmo. Talvez você nem precise de outras ferramentas aqui. E você precisa de um hub de colaboração, alguma coisa dessas aqui do meio, somado à sua ferramenta de gestão. No meu caso, gestão de projetos, estou usando Teams com Project e e-mails lá para poder enviar coisas para as pessoas. Então, é muito importante a gente entender esse cenário de ferramentas, né, de uma maneira muito simplista que eu coloquei ele aqui, para daí a gente conseguir resolver o nosso terceiro pilar aqui, né? Recapitulando rapidamente, a gente tem a questão de aspectos organizacionais, já vou ver as perguntinhas aí que eu vi que tem uns comentários. A gente tem estrutura, cultura, processos. Isso aqui é um negócio muito importante se a sua organização realmente quer ser uma organização ágil, flexível, moderna em termos de ferramentas. Tem o aspecto do RH, motivação, uma proposição de valor, não mais aquele controle de horas, né? Então, VC esse negócio aqui. No caso da nossa organização, a gente tem um plano de desenvolvimento individual, por exemplo, tem as competências das pessoas, tem os KPIs das pessoas, para que tanto faz se ela vai trabalhar num horário, contanto que ela tenha a entrega dela, né? Aí vem esses aspectos de tecnologia que eu estava discutindo no slide anterior, e vem um segundo fator, um quarto fator aqui, e o último fator, né? 4 fatores que a gente coloca como importantes para essa questão de equipes virtuais, equipes distribuídas, organizações distribuídas. E o quarto negócio que a gente tem aqui como importante é o indivíduo em si. Nem todo mundo está preparado para trabalhar home office. Então, tem pessoas que não têm perfil comportamental, tem pessoas que não têm, enfim, capacidade de trabalhar home office, se a gente puder falar assim. Não é que a pessoa é incapaz, é que ela não está adaptada para aquele tipo de coisa. Então, algo que tem sido objeto aí de estudo em muitas organizações é o próprio perfil comportamental. Tem gente que não consegue trabalhar remotamente por causa dos seus perfis comportamentais. Tem uns estudos ligando isso ao tipo de indivíduo que se adaptaria bem a um home office, por exemplo, ao trabalho remoto. Tem as questões de auto-organização aqui, então aspectos de inteligência emocional no geral, autoconhecimento, auto-organização, foco, evitar distrações, etc. Que não é todo mundo que consegue fazer isso. Para te dizer, por exemplo, né, a gente sempre teve trabalho remoto, sempre tivemos home office, mas na nossa organização, né, até envolvendo pessoas de outros países, muitas vezes, né, hoje são 34 pessoas aqui no Brasil, funcionários CLTs, e aí tem alguns contratados temporários ali, e a gente sempre teve essa questão de trabalho flexível, alguns dias de home office, o trabalho remoto por causa das viagens e clientes, etc., em que as pessoas participam, mas nunca 100% das pessoas totalmente fora da organização.
que é o que a gente está vivendo hoje, que vocês estão vivendo hoje aí também. E daí uma das coisas que a gente fez lá no nosso Teams é que a gente criou um diário de home office, né? Que o cidadão vai lá, né, e todo dia bota o dia lá, 25/3, o que foi bom, o que foi ruim, e a gente vê que algumas pessoas não estão muito se dando bem com aquele negócio de home office, não por problemas de tecnologia ou por problemas de processo, mas por questões de perfil. Então, o cara, pô, cara, me sinto muito sozinho aqui, eu tenho que tomar o dobro de café, né? Um dos comentários lá no Diário Home Office, né? Eu tenho que tomar o dobro de café no home office de quanto eu estava no escritório físico, enfim. Então, o indivíduo é uma coisa importante aqui, que é algo que eu acho importante a gente comentar, porque assim as pessoas estão em um momento de muita crítica e talvez de negação, resistência, né? Aquele perfil nosso por causa dessa crise, né? Toda crise você tem aqueles negócios lá, né? Como se morresse uma pessoa e aí você fica de luto e tudo mais lá. Então a etapa de negação e coisas nesse sentido. E o que acontece é o seguinte: a transformação digital planejada para as organizações, ela é feita sempre com foco em investimento e benefício. Porque eu vi alguns grupos aí também, né, que o pessoal aproveita, em vez de querer ajudar e criar formas de ajuda, mais para criticar, e tinha um artigo aí de um tal especialista que falava que as organizações de TI que falam de transformação digital, por exemplo, não estavam preparadas para trabalhar home office. E é claro que as empresas não estavam preparadas para trabalhar home office, né? As empresas menores talvez tivessem, como é o nosso caso, porque são poucas pessoas. Agora, se você pegar uma empresa de TI que tem 700 pessoas, por exemplo, e que ajuda as empresas na transformação digital e tal, né? Tem umas grandes consultorias aí. Obviamente, uma boa parte dessas pessoas aqui trabalha presencial, porque o trabalhar presencial é uma transição ainda. Você não tem dinheiro para comprar notebook para todo mundo, às vezes, ainda tem pessoas que usam desktop, que é mais barato lá na sua empresa. Talvez você não tenha VPN para todo mundo, você não tem licença de Office 365 para todo mundo, e por isso as organizações vão fazendo uma transição, né? Muita gente questionou isso aí das organizações não estarem preparadas. Aí você pensa aqui que uma parte da organização já é remota, os consultores que viajam, enfim, sei lá quem, por exemplo, mas que um core business ali está em escritórios ainda, talvez espalhados pelo mundo, e que precisam de pessoas físicas, e tem um atendente com uma mesa que não tem licença de algumas coisas, a gente, né, seria muito pouco inteligente se todo mundo tivesse a capacidade de trabalho remoto, sendo que não precisa disso, porque exige um investimento aqui, né? Então, não é de graça esse negócio. Então, por exemplo, a gente tem notebooks para todas as pessoas, tem que dar um headset para todas as pessoas, enfim, uma série de outras coisinhas ali, mais os softwares para todas as pessoas. Se é uma organização que trabalha toda remotamente, que é o nosso caso, por exemplo, mas por questão de tamanho, a gente tem um escritório físico que eu sempre achei importante por causa da conexão ali das pessoas, mas tem gente lá e viaja, enfim. Então, não é tão necessário no nosso caso. Mas em outras organizações maiores tem esse tipo de decisão, quem pode trabalhar remoto e quem não pode. Então, não é só questão de políticas, né? É uma questão de transição e de investimento. Então, esses são 4 fatorezinhos ali bem importantes, como falei para vocês, né? Os aspectos de estrutura, de cultura, processos. Aí vem RH, proposição de valor, essa forma de controlar a performance das pessoas, que tem que ser diferente, engajamento dessas pessoas. Aí vem nossos aspectos de tecnologia, que é um grande problema aí também. E não podemos esquecer dos indivíduos, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui em perguntas e depois volto para mostrar alguma coisinha a mais aqui a vocês, se o Gino tiver coisas aí também. Quem quiser ir comentando, vou voltar aqui no comecinho das perguntas, mas pode falar aí também e abrir o microfone aí, né? Então tem o Matheus, legal. Agradecendo aqui o PMI, DF, legal, prazer enorme estar com vocês também.
E vamos ver aqui o que mais. Então, Joeres, sobre a iniciativa, beleza. Vamos ver aqui se tem perguntinhas. Está com o Zoom aberto aí. Por enquanto, só comentário mesmo, Manão. Só comentários aí. Só comentário, Então, mas... se tiverem algumas dúvidas ou coisas que vocês estejam passando aí pela organização de vocês, né? Como o Gino falou, a gente tem procurado criar materiais para orientar as organizações. Vou até compartilhar aqui de novo. A gente criou um conjuntinho desses. Deixa eu ver aqui, tem um comentário de Microsoft. A Microsoft está doando licenças para várias coisas, na verdade, né? Então, a Microsoft está doando licenças de Office Enterprise, licenças E1 sem limites, para organizações acima de 1.000 usuários, porque as licenças Enterprise são para grandes empresas, né? As pequenas empresas têm licenças Business, que é o SMB, Small Business. A Microsoft está doando licenças E1 para todas as empresas, o Teams grátis, não só a Microsoft, né? Então, acho que o Webex está grátis aí também, o Zoom, não sei, não vi alguma coisa dele, mas TechSmith doando software, um monte de gente doando softwares ali para poder ajudar as organizações nesse sentido. Então, a Microsoft tem essa parte aí também, assim como outras organizações, para as escolas. Então, muitas vezes a gente vê o próprio desconhecimento, né? Porque a maneira como eu vejo as ferramentas grátis, por exemplo, né? A gente sempre conversa sobre isso também. Mas eu posso usar um Gmail, posso usar um Outlook, enfim, posso usar outras ferramentas lá grátis. Então, você até pode, né? Não na sua organização, porque a organização precisa ter controle dos dados, governança e segurança, que é um fator que eu não tratei aqui, não falei na hora que estava falando da questão de tecnologia, mas a gente tem segurança, compliance, uma série de coisas aqui importantes que a sua organização pode ser responsabilizada por isso. Então, quando você pensa em um monte de gerentes de projetos, aí criam grupos de WhatsApp para poder gerenciar seus projetos, né? O WhatsApp é proibido na nossa organização para fins de trabalho. Por quê? Por causa de vários problemas que você vê na mídia aí de vazamento de informações, o cara enviar um documento confidencial, enfim, informações de trabalho. Então, o WhatsApp tem questões trabalhistas. Recentemente eu vi, não lembro qual era a organização, acho que talvez foi até a própria Ambev, uma decisão lá de que não podia se utilizar mais o WhatsApp para cobrança de metas ou coisas assim. Então, questões trabalhistas em relação ao uso disso, questão de vazamento de informações, de uma série de coisas, que quando você está falando de uma plataforma corporativa, como é o caso do Microsoft 365, isso não existe, é configurável. Então, por exemplo, lá no Microsoft 365, por exemplo, eu posso desativar o e-mail de todo mundo às 6 da tarde. Eu sei que ninguém vai estar trabalhando. Não tem nenhuma questão trabalhista em relação a isso. Posso desativar o acesso do cidadão após as 6 horas da tarde. Então, você não recebe e-mail, né? Tem muitas organizações que fizeram isso, por exemplo, né? Você manda um e-mail para o cara, vem uma resposta automática e ele não vai ter acesso ao e-mail dele, ele só vai ver o e-mail dele amanhã. É claro que tem as pessoas de urgência, né? Você pode criar grupos para isso, mas eu consigo controlar acessos, consigo controlar horário de trabalho, consigo controlar o que o cara vê, o que ele imprime, o que ele encaminha. Então, tem tantos controles aqui, né? Eu posso compartilhar um documento como esse aqui para vocês e ele vai estar compartilhado só com você, com uma senha, ou pode ser que você possa só ver ou ver e editar. Posso proibir que você faça download, posso proibir que você faça captura de tela, tem uma série de questões aqui de segurança do Microsoft 365, e é por isso que ele é utilizado pelas empresas. Então, é utilizado por, né? Fala aí. Aproveitar e colocar uma pergunta aqui nesse ponto que você está colocando, que é a Emi Santos coloca, que eu acho que achei bem oportuno. Vê se o que você pensa disso. Quanto tempo leva em média, na tua opinião, uma média, quanto tempo leva em média para uma empresa que nunca trabalhou com home office amadurecer para trabalhar com essa nova filosofia de trabalho que você está colocando? Nessa mudança toda que aconteceu, isso é rápido? O que você acha?
Isso vai mais da vontade, né? Então, das pessoas que estão acima ali da organização, ela pode ser mais rápida ou devagar, né? A gente vê toda transformação ali é o apoio, o sponsorship que aquele negócio tem. Então, pode ser alguma coisa de algumas semanas, pode ser que ela vai demorar anos para fazer aquele negócio, né? Porque isso aí vai também a questão de que, como eu falei, muitas vezes a organização não é ágil, ela não é flexível, ela não é adaptada à transformação digital, em grande parte por questões culturais e incompetência dos seus gestores, né? A verdade é essa. Porque, por exemplo, quando eu chego em alguma organização, eu quero falar, mas poxa, a gente instalou aqui, mas o pessoal não está usando o Teams, não. Mas é claro que não está usando, né? Você continua respondendo os caras no WhatsApp, chamando os caras no WhatsApp, para que eles vão adotar uma outra ferramenta? Porque quando você pensa, por exemplo, se quer uma ferramenta mais engessada que o ERP, SAP, por exemplo, Verdade, não tem uma alma viva que gosta de usar esse negócio. verdade. É engessado, tem que preencher, tem que entrar, tem que abrir. Agora, tem algum cidadão que não usa na sua empresa? Ah, não, mas eu acho que eu gostaria de pagar minhas notas fiscais direto no banco e salvá-lo no Excel, por exemplo. Não acontece, por quê? Porque é proibido, é proibido. Então, você vai ser demitido por justa causa porque você pagou um negócio que não está no SAP. Então, é por isso que o pessoal está usando. Pega uma organização que usa Excel e conta azul, sei lá, qualquer coisa, implementa SAP lá e pergunta quantos anos que o cara vai demorar de maturidade para ele ter uma gestão financeira que os investidores queiram colocar dinheiro naquilo lá. Nunca vai acontecer. A não ser que alguém chegue e fale, amigão, nós vamos começar a usar um RP agora, porque se a gente não tiver um RP, compliance, segurança e tudo mais lá, o pessoal não vai botar dinheiro aqui na gente. Então, é simples assim. Então, quando você está falando de transformação digital, adoção de Microsoft 365, etc., óbvio que tem as etapas, né, de conscientização, treinamento, assessment, mas sem sponsorship nada vai. E com sponsorship tudo vai rápido, né? A gente sabe aí das nossas organizações. O problema é que essa fraqueza, igual o Flávio Augusto coloca lá, né, a fraqueza de caráter dos nossos gestores, ela traz efeitos colaterais, certo? Porque se você tem informações perdidas lá no WhatsApp, em vários Excels, etc., primeiro, você não tem a informação correta, os dados não estão validados e as pessoas trabalham 3 vezes mais. Precisa montar um relatório de vendas. Aí você passa 2 semanas para montar um relatório de vendas que sairia em 5 segundos do Power BI se todo mundo estivesse utilizando a mesma ferramenta de dados. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, uma mudança de Modern Workplace é que, por exemplo, na nossa organização ninguém cria relatório. Não existe criação de relatório. Os relatórios são resultado de um trabalho que ocorreu em outro lugar. Então, a gente não tem nenhum tempo gasto ali para criar relatório. Faz um relatório do projeto aí, vê se está atrasado, vê se não está. A gente tem uma ferramenta de gestão. E se você está trabalhando na ferramenta única de gestão, aí esses dados estão gerando reportes em tempo real, real time, prontos, né, e self-service, que eu consigo navegar nos dados. Só que a ferramenta de gestão tem que ser única e tem que estar sendo utilizada. Então, por exemplo, eu não preciso criar relatório de vendas, não preciso criar relatório de leads, não preciso saber quantas coisas fecharam, não preciso perguntar para ninguém. Se o cidadão está utilizando o meu Dynamics aqui, ele abre toda a proposta de venda lá, faz tudo aqui, marcos de pagamento, tudo lá. Eu só clico lá no relatório, ele está sempre pronto. Então, se o cara criar uma nova proposta agora mesmo, eu não preciso pedir um relatório, eu tenho acesso àquela informação. Se eu tenho uma ferramenta de projetos, como PPM, DevOps, qualquer outra coisa, idem. Eu não preciso perguntar para ninguém quantas tarefas fez, se está atrasado, que nada. Ele atualiza lá no project dele e eu tenho essas informações dentro de um relatório. Então, o relatório
que é o que o Gartner aponta, né? Então, quando ele fala que 80% das atividades do gerente de projeto vão ser automatizadas, as atividades vão ser automatizadas é aquele negócio que você tem que ligar para o cidadão e falar, quantas tarefas você fez? Mandou um e-mail para ele, como é que está a porcentagem concluída daquela tarefa? Coleta de dados é automatizada, é um trabalho inútil, e você gasta mais tempo coletando dados do que realmente analisando os seus relatórios, né? Então, o relatório ele está sempre pronto como um resultado do trabalho, né? Não tem trabalho para fazer o relatório em si. Então, isso traz algumas mudanças aí de paradigma para as organizações, e deixa eu aproveitar aqui, até porque a gente está passando aí do tempo, a gente criou umas coisas de orientação, que você pode dar uma olhada, uma paginazinha lá do coronavírus aqui, quem quiser visitar depois, e aí tem manuais, tem algumas coisinhas lá de trabalho remoto, para você poder baixar o guia rápido do Teams, outras coisas aqui para você poder dar uma olhada, de referências, e também se tiver qualquer dúvida, obviamente, pode mandar aí para a gente, né, a gente tem criado alguns canais, como o Gino falou aqui no começo, um canal aqui para disponibilizar parte do nosso tempo, a consulta grátis de organizações, né? Eu coloquei alguns aspectos aqui que são importantes para que realmente você marque esse negócio se você realmente precisar de ajuda, porque a gente tem muitas organizações, mais organizações do que a gente tem a capacidade de ajudar. Estamos ajudando algumas escolas, organizações de governo, enfim, algumas aí, né? Então, não é um tempo ali para conversar sobre carreira, treinamento, esse tipo de coisa, mas organizações que precisam de algum tipo de orientação, estão perdidas aí nos seus planos de ação, a gente criou uns slots de tempo aqui, que é grátis mesmo, você vai lá e marca, mas marca uma reunião apenas se você tiver certeza, né, que não se atrasa, tem outras pessoas ali que precisam disso, e acima de tudo que você esteja preparado. Então, usa o seu e-mail corporativo, descreve qual que é o seu problema, o meu projeto é assim, assim, assado, e isso que eu preciso de ajuda, documentação, para que você tenha efetividade nesse aconselhamento, aí, vamos dizer. Né? A minha organização é, por exemplo, na Caixa, como o Gino está falando, entra aqui, estamos com dificuldade de poder usar o Teams, porque o pessoal muda o nome dos canais e tal, preciso de ajuda nas configurações. Aí a gente vai conseguir ser mais efetivo ali com vocês, mas a gente criou essa pagininha aí, criamos essa pagininha aqui, que é o trentin.com.br, está lá dentro dele aqui, né, lá no próprio site aqui do Covid, para poder ajudar as organizações nesse sentido, ou mesmo com outras soluções relacionadas ao trabalho remoto, que é esse remote work, e uns manuaizinhos aí de novo, como falei para vocês, quem precisar de ajuda nesse negócio. E aproveitamos também para criar e disponibilizar um monte de outros vídeos lá no YouTube também, quem quiser dar uma olhada. Então, eu criei um curso de administração lá do Office 365, tem umas 30 aulas lá, do Project, de Teams, outras coisas aqui que você pode acompanhar. Mesmo aprendizado gratuito, né? Tem um monte de referências da própria Microsoft, dos sites, enfim, né? Quem precisar de ajuda nisso aí, é só falar e estamos juntos aqui. Vou voltar ali para a gente dar uma olhada em perguntinhas, e o Gino aí também se tiver alguma coisa. Legal, vamos ver aqui. Então, agora tem uns comentáriozinhos aqui, deixa eu ver de onde começa, beleza aqui. Então, o fato de estar no quarto que não teve quem discutir no assunto, realmente essa é uma coisa que é aquele aspecto individual. Então, eu já tinha essa conversa antes de coronavírus, né? Eu me lembro, tem um colega que ele tem uma empresa numa outra capital do Brasil, e aí, lá nessa capital, eu não vou falar porque aí vai saber a empresa, né? Mas lá nessa capital aí, ele tem um escritório que tem umas 200 pessoas. E daí ele tem algumas pessoas que estão em São Paulo, e como são poucas, tipo umas 10, alguma coisa assim, não tem escritório em São Paulo. Aí é home office. E daí ele fala que o pessoal de BH que tem escritório quer ir trabalhar home office,
E o pessoal de São Paulo que está home office quer ter um escritório, né? Então, muitas vezes tem um meio termo nesse negócio aí, porque todo mundo quer a flexibilidade, né? Você não tem que perder tempo no trânsito e tudo mais, mas viver pro resto da vida aí de home office também tem os seus prejuízos e os seus malefícios, né? Então, tem aqui a questão de quanto leva de tempo. É difícil dizer essa questão do tempo, né? Como o próprio Gino perguntou. A gente costuma ter planos de implantação para as empresas menores da ordem de 4 semanas. Agora vai à vontade, né? À vontade do cidadão ali, do dono, ou quem quer que seja, de realmente ter um sponsorship no que precisa ser feito para que as coisas andem. E numa grande organização, muitas vezes isso é feito em ondas, né? Porque tem um departamento, você pode começar com um piloto, talvez na própria TI, um departamento mais projetizado, e aí depois começar a fazer o rollout para o restante da organização. Sendo que, como eu falei para vocês, nem todo mundo vai ter esse trabalho remoto. Tem alguns tipos de atividade que não vai ter, né? Você vai ter estagiário remoto, por exemplo, né? Talvez ele não tenha o nível de maturidade, perfil comportamental para conseguir trabalhar, se organizar naquele sentido. Tem algumas atividades que também não vai ter como. Enfim, né? A gente sabe aí tipos de atividades. Então, essa questão do tempo aqui, o Joel colocou a questão dos puxadinhos, esse é um absurdo, né? Porque você gasta muito mais tempo e muito mais dinheiro. Às vezes o pessoal faz a conta de ferramentas também, e daí olha como uma linha, né? Eu já tive essa discussão várias vezes com as organizações. O pessoal fala, poxa, mas a gente está gastando aqui, sei lá, R$200 mil por mês de Office 365, é um absurdo, é muito dinheiro e tal. Bom, dependendo da sua licença, é R$15 por mês por pessoa, né? É que se você tiver um monte de pessoas, obviamente, dá um monte de dinheiro. Mas na hora que você faz a conta correta, que é aquela pessoa utilizando a ferramenta, aí você coloca esse valor em perspectiva, né? Porque a conta que eu costumo fazer é o seguinte, alguns tipos de trabalho de menor remuneração, não desprezando aí de nenhuma maneira, mas eles não são o que a gente chama de trabalhadores do conhecimento, ou information worker. Então, o seu faxineiro, por exemplo, ele não vai precisar de um Office 365, o cara da portaria não precisa de Office 365, tem um monte de gente que não precisa. As pessoas que precisam de Office 365, provavelmente eles ganham pelo menos mais do que R$1.600, certo? Então, sim, você vai pegar aí um nível básico, estagiário já às vezes ganhando aí R$1.000 ou mais que isso, ou níveis básicos das organizações, 3, 5 mil, enfim. Então, se você fizer a conta com R$1.600, significa que esse cidadão ganha R$10 por hora, certo? Então, 160 horas lá no mês, ganha R$10 por hora. Quer dizer que se você der um office para ele e o cara ia economizar 1h30 no mês, o office está pago. Aí o cara fala, não, mas não dá office pro cara não, né? Dá um open office lá para ele, enfim. Aí o cidadão não tem e-mail, não tem Teams, aí ele faz um negócio aqui na máquina dele, enfia um pendrive, sobe 3 andares para enfiar no computador do outro cara para poder imprimir, já perdeu a 1 hora, que é uma conta de economia que não faz o menor sentido. Então, assim, tem que se saber o custo por indivíduo. É igual a EPI. Você pegar uma fábrica que tem um montão de gente, cara, dá R$500 mil de EPI. Você fala, puta, cara, demais, absurdo. Não, é quantas pessoas? O EPI é R$40 por pessoa. Um capacete, por exemplo, um óculos. Por R$40, para proteger um cara que ganha 3 mil de um acidente que poderia custar 20 mil, é a conta que você deveria fazer, né? E não 500 mil de EPI ali, muitas vezes. Então, esses puxadinhos, eles são de uma visão míope. A gente tem licenças abertas aí do Teams, por exemplo, né? O Ministério da Saúde tem algumas áreas lá que tem bastante Office 365, o MCTI, acho que o Ministério da Infraestrutura, alguns outros aí. E essa resistência é por parte dos gestores, infelizmente, né? Como vocês colocam aí também, é o que a gente observa nas organizações. Então, quem precisar aí de outras informações, né?
A gente tem esses manuaizinhos, eu vi aqui o pessoal perguntando de apresentação, posso te mandar, mas é mais uns rabiscos aqui. Tem outras orientações e também quem precisar de ajuda aí na sua organização, essa questão. Aqui a parte de relatórios, então, exatamente, a gente tem essa questão de relatórios aqui, né? O Carlos falou para repetir aí, para colocar no grupo da empresa. Então, o tempo para criar relatório é tempo perdido, então, informação inútil. Você pagar um gestor R$5.000, R$10.000, sabe-se lá o salário aí de gestor que você tem, para o cara ficar coletando informações, coletar informação, o tipo de atividade que talvez nenhum estagiário deveria fazer, né? Eu gravei um vídeo algum tempo atrás lá no YouTube sobre isso. Tem as atividades que a gente deve delegar e tem as atividades que não são para humanos. Para isso que a gente tem ferramentas para fazer isso, né? De coleta de dados automático, chatbots, enfim, uma série de coisas. Então, aquilo que é de mais valor, você vai ter que fazer, que você não pode delegar como gestor, planejamento, estratégia, decisão, processo, desenvolver pessoas. Algumas atividades suas você vai conseguir delegar para os seus subordinados, e outras você não deveria delegar nem para os seus subordinados, você deveria delegar para uma máquina, né? Achei legal que até uma coisa que a gente já fala aí há muito tempo apareceu numa mensagem do PMI esses dias, né? Que é a tecnologia como um membro da equipe de projeto. Então, os chatbots como um membro de equipe de projeto, né, enfim, tudo que a gente tem aí como um membro virtual da equipe de projeto, executando atividades que as pessoas não deveriam, né, não precisariam fazer. Você gasta mais tempo fazendo relatório e não tem capacidade de análise. Quantas pessoas a gente não conhece que se precisar de entregar um relatório de projeto, por exemplo, segunda-feira, ele vai ficar criando os dados, juntando os dados até domingo às meia-noite, aí vai acordar mais cedo na segunda, às 5 horas, para conseguir organizar aqueles dados e entregar um relatório sem análise nenhuma. Enquanto que, no nosso caso, os relatórios estão prontos, você tem dias para poder fazer análise, saber por que um projeto está mal, saber por que as vendas caíram, enfim. Então, a análise é uma coisa que é uma capacidade de julgamento da pessoa, e é para isso que a gente, gestores, né, ganhamos bem, muitas vezes, né, de fazer análise aí. Essa questão de receptividade, estou vendo aqui, de aceitação de mudança cultural pelo lado do governo. A gente fez alguns workshops, sim, junto com o governo e junto com a EBSER, através da UNOPS. Eu acho que o governo em si está se modernizando bastante, né, graças às pessoas. Então, os funcionários públicos, em grande maioria, são muito bem informados, até pela questão dos concursos que são concorridos. Mas é uma mudança demorada, né? Não só para o governo, assim como para as outras organizações. Tem organizações que estão muito atrás do governo. Organizações privadas ali, gerenciando em papel de pão mesmo, que você não sabe como é que o cidadão consegue fazer, né? Então, a ferramentinha de escrita aqui da tela, que todo mundo pergunta, né? O próprio PowerPoint. O PowerPoint tem um negocinho de desenho aqui em cima dele, ó. Então, você pode escrever no próprio slide. Aí o seu computador tem tela touch, né? Mas você tem aqui um draw. Se não estiver aparecendo para você, a gente vê se é a última versão do PowerPoint. Aí vai ter esses desenhos aqui, né? Dá para você mudar de corzinha, enfim, criar as coisinhas aqui. E se não estiver aparecendo isso aqui, você tem que ir lá nas configurações e pedir para ele mostrar aquela guia. Mas provavelmente você tem esse negocinho de desenho aí também. Legal? Então, quem tiver mais comentários aí, o próprio Gino, precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Caríssimo Mário, obrigado demais. Fiquei muito feliz de ver o trabalho que você está fazendo, voluntário ali com a tua equipe, com o teu time, para poder ajudar nesse momento. O que só confirma aquilo que todo mundo já sabe do profissional, da pessoa que você é. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso. Nosso país precisa muito disso, cara. Isso é um prêmio para a gente ter profissionais assim. Então, obrigado do fundo do coração por estar aqui com a gente hoje. Teu dia aí de trabalho corrido e prontamente aceitou. Eu sei que você está fazendo webinar pra caramba, tá
participando de várias discussões. Então, muito obrigado mesmo. Duas coisinhas que apareceram aqui, que eu, talvez, para aproveitar teu tempo ainda, se a gente consegue responder. O João, ele faz o seguinte: Mário, como você percebeu a relação de receptividade e aceitação de mudança cultural em gestão de projetos pelo lado do governo? Pergunto isso pelo fato de que você realizou um workshop junto à EBCRH, acho que é isso, e sei que há muitas resistências e não entendimentos claros de gestão ágil em projetos. Essa acho que você não tinha chegado a responder ainda. Então, acho que o governo está se modernizando bastante, né, como eu falei, e os próprios funcionários públicos são pessoas muito bem informadas da dificuldade dos seus concursos. Mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que o governo ele tem algumas restrições e ele precisa ter essas restrições. Então, muita gente reclama de legislação, aquisições, por exemplo, usando Lei 8666, né? Eu trabalhei na Força Aérea por 15 anos, e a gente tinha que fazer aquisições de equipamentos, né, de um alto valor agregado, importações de coisas, isso era extremamente difícil, né? Se já é difícil você comprar uma caneta no público ou qualquer outra coisa nesse sentido, imagina, né, equipamentos com algum nível de especialização. Então, o governo precisa ter isso, infelizmente, porque tem as questões de transparência, legalidade, uma série de coisas. Não dá para a gente não ter essas coisas em nenhum governo do mundo. Talvez em países menores ou, enfim, algum outro tipo de coisa, a estrutura burocrática seja menor, mas ela existe e é necessária, não tem o que se fazer em relação a isso. O que eu acho que atrapalha bastante o desenvolvimento da parte governamental é o fato de que as empresas que querem trabalhar com o governo também, elas se aproveitam de muitas situações ali do governo, né? Então, muita gente reclama de aspectos de corrupção, etc., né? Eu me lembro, muito tempo atrás, quando um cidadão me falou assim, né? Eu estava comentando essa questão de corrupção e tal, ele me falou, cara, Mário, não existe corrupto sem corruptor. Então, assim, se a gente tem um problema de corrupção, seja em qualquer esfera ali, é porque existe um assédio. Então, assédio é privado. Esse é um ponto do qual o governo precisa se proteger. E por esse motivo tem 10 milhões de legislação e ainda assim, com isso, a gente tem dificuldades. E a outra questão é que esses entraves trazem uma lentidão para o governo, infelizmente, e não tem como ele se livrar disso, que faz parte da coisa, né? Eu, quando tinha que fazer aquisições, ou era fiscal de contrato, por exemplo, né? Vocês aí que forem funcionário público, vai saber. A gente fica quase refém ali até de algumas empresas, porque, cara, se você não desenhar que a caneta tem que escrever 10 mil páginas, o cidadão te entrega uma caneta metade da tinta. Então, você fala, cara, eu comprei um lote de 10 mil canetas, aí você vai escrever, nenhuma escreve. Aí o cidadão pega o edital lá e fala, cara, você falou que é 10 mil canetas, ninguém disse que tinha que escrever, não está detalhado lá. Então, o governo tem uma dificuldade muito grande em vários tipos de aquisições e de serviços que a empresa privada não tem. Então, assim, empresa privada, comprei 10 mil canetas, eu nem especifico, você chegou aqui e não escreveu, eu já travo a nota e um abraço, acabou, não tem choradeira nesse negócio. No governo é mais difícil. Então, até a gente não trabalha como empresa a gente não trabalha com o governo, né? Eu faço algumas coisas ali sem ônus ou através da ONU e o ENOPS, mas a nossa empresa não trabalha com o governo, mas por estrutura, a gente não tem assim um grande foco em criar um departamento jurídico, editais e tudo mais. Nosso foco é privado, só trabalhamos com privados, 100% dos nossos clientes são privados. Mas eu já vi contratos que eu participei, fiscalizei, enfim. Cara, às vezes o pessoal vai fornecer um serviço para o governo e na hora que faz uma proposta é todo mundo sênior e tudo mais, full time, blá blá blá. Na hora que chega, bota 3 estagiários júnior lá e o cara que está no governo cerca daqui, cerca dali e fica muitas vezes nessas dificuldades.
coisa que, mais uma vez, não acontece no privado. Então, no privado, se eu contratar uma consultoria de um cara, por exemplo, vamos dizer o Gino, contratei o Gino, vai ficar sentado aqui do lado, se ele mandar outro cara, eu vou falar, cara, acabou o contrato, por exemplo. Não tem discussões da cláusula, isso aí não está no edital, não está na parada toda lá. Então, infelizmente, tudo que o governo tem que fazer, ele pensa 10 vezes. E o agente público, nesse sentido, pelo menos eu sentia um pouco isso quando eu tinha que fazer aquisições, fiscalização de contrato, o agente público, algumas pessoas até ficam com medo de fazer essas coisas. O cara fala, cara, vai sobrar para mim, meu. Por exemplo, vou fazer uma aquisição de project, transformação digital e o caramba. Eu vou ter que fazer um edital todo detalhadinho, porque vai haver 500 milhões de questionamentos. Eu corro o risco de pegar uma empresa picareta e ficar na mão dos caras. E depois ainda, se eu esquecer alguma coisa, seja porque eu sabia, seja porque eu não sabia, ainda sobrar para mim numa sindicância, numa carreira, enfim. Então, alguns funcionários públicos, por causa desse tipo de pressão, o cara, né, assim, vamos manter como está mesmo, porque mudar é uma coisa que é importante, mas tem uns riscos bastante grandes ali de mudança, que na empresa privada tem também, mas que no público é mais exacerbado. Então, a aceitação é boa, resumindo aí a sua pergunta, né? Muita coisa aqui não relacionada à sua pergunta, mas resumindo a sua pergunta, a aceitação é boa, mas a velocidade de o governo conseguir fazer isso é difícil, por causa, talvez, da legislação que é necessária e até da falta de apoio de organizações ou órgãos, né? Por isso que muita gente às vezes recorre ONU, BID, esse tipo de coisa, em vez de algum tipo de convênio, apoio de outros governos, em vez de tentar uma contratação no mercado desse tipo de coisa, né? Perfeito. É isso mesmo. Isso da vida aí, né? É isso mesmo. E, cara, só tenho a dizer, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Sucesso aí nesse mega trabalho que você tem feito. A gente fica aqui sempre na torcida e torcendo para que logo passar essa tempestade, que essa nuvem for embora, você possa voltar aqui para o Brasil e poder dar um abraço na gente aqui do PMI-DEF, que gosta tanto de você. Bom, sim. E, pessoal, obrigado demais pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Mário, obrigado. Suas últimas palavras aí para o pessoal. E não esqueçam de ver lá depois da gravação. Quem não pôde acompanhar todo o webinar vai estar por lá. Beleza, isso aí, pessoal. Então, boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem precisar de qualquer ajuda aí, só mandar uma mensagem. E um grande abraço. Maravilha. Meu querido Mário, muito obrigado. Todo o pessoal que está aqui, uma galera, chegamos a ter 38 pessoas. Obrigado pela super audiência aqui nesse webinar e que logo, logo a gente possa se encontrar. PMI-DEF, obrigado pela oportunidade de estar aqui à frente novamente. Um grande beijo a todos e a todas aí, que logo, logo a gente se encontre.